Da tribuna da Câmara, o deputado federal Luiz Lima questionou a representação da Justiça em frente ao Supremo Tribunal Federal, perguntando por que a estátua de Brasília é tão diferente das representações da Justiça em todo o mundo. O deputado sugeriu interpretações para a escolha do escultor. Ou ele teve um prenúncio, ou ele já sabia que a Justiça brasileira é morosa e tem lado, ou o seu símbolo contagiou o Supremo Tribunal Federal. Ele acrescentou: o que vemos é um STF com lado, sem a balança, morosa e sentada. O deputado ironizou: se a gente não consegue mudar a estátua, que é o símbolo, quanto mais o STF. Antônio Carlos Magalhães foi o único senador que tentou, de fato, instaurar uma CPI em relação ao judiciário e foi cassado. Para ver como os nossos poderes estão desequilibrados e como os nossos senadores têm medo dessa relação de investigação ou, no mínimo, de arguição numa simples CPI. Tratando da PEC proposta pela equipe de Lula, o deputado lembrou que o painel de votação registrará os deputados coniventes com o fechamento do Congresso. Lima afirmou: é triste um país que caiu no conto do vigário, é triste um país que elegeu um ex-presidiário para comandar uma nação que tem tudo para dar certo. O PT irá entrar em rota de colisão com o presidente Lula. O presidente Lula vai entrar em rota de colisão com Alckmin. O STF será responsabilizado pelo absurdo de ter autorizado um ex-presidiário a se candidatar. Teremos, nos 6 primeiros meses de desgoverno de 2023, uma grande instabilidade econômica em nosso país. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 17 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Alô? Foi. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados. Boa tarde, presidente Charles. Uma honra ter a sessão presidida pelo senhor. Prazer. Presidente Charles, semana passada, exatamente na quinta-feira, um amigo no Rio de Janeiro me fez uma pergunta e eu não soube responder. A gente tem o STF muito em evidência, né? Como jamais visto nesse país. É o ministro que se manifesta fora dos autos, é o ministro que dá entrevista, é o ministro que viaja para fora do país falando mal do seu próprio país, é o ministro ativista, é o ministro que não se incomoda em demonstrar lado político. E esse meu amigo Walter Si, que deve ter por volta aí dos seus 60 anos,
já quase um senhor, mas muito bem conservado, me fez a seguinte pergunta: Luiz, por que a estátua da justiça na Praça dos Três Poderes, ela não tem a balança? Por que ela está sentada? E aí eu não soube responder. E realmente o símbolo da justiça é uma mulher em pé, com a espada, com a balança e com os olhos vendados. Alfredo Cischiatti, um escultor, e aí eu pesquisei, responsável pela A Justiça, a escultura que está na Praça dos Três Poderes, ou ele teve um prenúncio, ou ele já sabia que a justiça brasileira é morosa e tem lado, ou o seu símbolo contagiou o Supremo Tribunal Federal desde 1961. O que vemos é um Supremo Tribunal Federal com lado, sem a balança, morosa e sentada. Então, que nós possamos aqui, pelo menos, iniciar a mudança pela estátua, né? Se a gente não consegue mudar a estátua, que é o símbolo, quanto mais a STF. Antônio Carlos Magalhães, em 1999, foi o único senador que tentou, de fato, instaurar uma CPI em relação ao judiciário e foi cassado. Para você ver, para o senhor ver, deputado Charles, como os poderes estão desequilibrados, né? E como os nossos senadores têm medo dessa relação de investigação ou no mínimo de arguição numa simples CPI. Mas vamos aqui, mudando de assunto em relação à PEC do atraso, a PEC do absurdo, a PEC do estouro que está para ser pautada no Senado hoje. E se tudo caminhar conforme a gente imagina, semana que vem vai estar nessa casa. Vai ficar registrado aqui no painel os deputados coniventes em fechar de fato o Congresso. Aprovando uma CPI com 200 bilhões de orçamento, é você dar carta branca a um governo bandido, escolhido, que nunca aprendeu princípios básicos da economia, que é arrecadar mais, gastar menos, que é melhorar a relação do empregado com o patrão, que é cobrar menos impostos, que é garantir a legitimidade da propriedade privada. Esses pontos são mínimos para você ter uma economia equilibrada. E eu repito aqui, triste um país que caiu no conto do vigário. Triste um país que elegeu um ex-presidiário para comandar uma nação que tem tudo para dar certo. O PT vai entrar em rota de colisão com o presidente Lula. O presidente Lula vai entrar em rota de colisão com Alckmin. O STF será responsabilizado pelo absurdo de ter autorizado um ex-presidiário a se candidatar. Teremos os 6 primeiros meses de desgoverno de 2023, uma grande instabilidade econômica no nosso país. Deputado federal Ottônia, do Rio de Janeiro, um dos deputados que mais combatem o desgoverno e que mais combate esses absurdos que é a relação do Supremo com o Executivo e com o Legislativo. Eu espero que essa casa, com a renovação de 44% dos parlamentares, tenha a devida responsabilidade de fiscalizar o recurso do mais simples trabalhador. E que fique, com essa PEC do estouro, o teto de 52 bilhões de reais, porque tivemos uma queda no desemprego de 15%, no auge da pandemia, estamos com 8%, graças aos mecanismos de controle e os ajustes fiscais implementados pelo governo Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigado, presidente Charles. Obrigado, nobre. Muito obrigado, presidente Pacheco, senadores e senadoras, mídias, telespectadores, ouvintes. Presidente, terminou agora há pouco, depois de mais de 7 horas, uma longa audiência pública da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle, sob a presidência do senador Eduardo Girão. Participaram desta sessão inúmeros juristas, parlamentares, pessoas vítimas de perseguições, e uma comissão que cumpre as suas finalidades, porque é uma comissão que examina aquilo que nós não temos examinado aqui no plenário do Senado. Isto é, o estado de exceção que nós estamos vivendo.
as arbitrariedades do Superior Eleitoral, do senhor ministro Alexandre de Moraes, de ministros do Supremo, do famigerado inquérito 4781. Então, foram muitos pronunciamentos e críticas, senhor presidente, ao nosso Senado Federal, que ignora completamente as multidões que estão nas ruas, contrariados com a falta de liberdades, inúmeras liberdades, de pensamento, de expressão, da imprensa, de respeito ao Ministério Público, tudo isso que tem se acompanhado. Então, presidente Pacheco, Vossa Excelência, que é uma pessoa educada, que está se propondo a continuar na presidência do Senado, eu queria observar a Vossa Excelência que já passou da hora de trazermos para esse plenário, mesmo agora no apagar das luzes da legislatura, o exame dessas questões, porque é missão nossa. Nós não podemos mais continuarmos omissos e, mais do que isso, coniventes com esse estado de coisas, porque os clamores das ruas são muito grandes e nós não tomamos conhecimento disso. Então eu quero louvar a iniciativa do senador Girão, que debateu longamente, não houve nem espaço para almoço, nem para lanches, foi no sacrifício, aquele auditório superlotados, onde inúmeros pronunciamentos se fizeram ouvir, e nós que temos essa missão, que fomos trazidos para o Senado pelos eleitores, ignoramos, nos tornamos surdos de tudo isso que está acontecendo. Então, mais uma vez, pedir a Vossa Excelência, e em conclusão, que nós precisamos tratar disto. Há inúmeros pedidos de impeachment, ninguém mais aguenta as arbitrariedades do senhor Alexandre de Moraes. E nós não estamos tratando disso. Nós não estamos examinando esse pedido. Então, esse é mais uma vez o apelo que faço a Vossa Excelência e espero ser correspondido. Muito obrigado. Obrigado.